Agora uma situação um pouquinho mais avançada, mas também interessante. Aqui é um outro lensômetro, esse é um lensômetro digital, mas a gente vai fazer a conferência de prismas no lensômetro. E se a gente olhar aqui, esse lensômetro está zerado e ele está marcando, vamos dizer assim, o centro de leitura, tá? A cruz de leitura está no centro, tá? Então ele não tem nenhum efeito prismático, mas eu estou aqui na minha mão com 5 dioptrias prismáticas. E aí eu vou rodar o vídeo aqui, olha o que vai acontecer. Ó. Quando eu colocar esse prisma, automaticamente essa cruz de leitura está deslocada e ela está nessa posição aqui. Ó. Está difícil de ver, mas se eu fosse medir, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 dioptrias prismáticas, no caso aqui, base esquerda. E nesse caso das lentes, como eu estou com lente avulso, eu tenho base direita ou base esquerda. Se isso fosse uma lente de óculos assim, eu vou ter prisma base temporal, se essa lente fosse a lente do olho esquerdo. Se essa lente fosse a lente do olho direito, aí eu teria base nasal. Então, no lensômetro, eu tenho lado esquerdo e lado direito, ou lado superior e lado inferior. E eu vou fazer essa interpretação baseada em qual lente de qual olho, para saber se é nasal ou temporal, tá? E à medida que eu vou mexendo, ó, cruz centralizada, sem prismas, e aqui eu criei um deslocamento de 5 prismas. 5 prismas para a esquerda. Se eu for girando o prisma, eu vou girar a cruz da montagem. Cuida lá. Ó. Opa. Cuida ali como ela vai subir. Ó. À medida que eu giro o prisma, subiu. Olha lá. Ó. Vou dar um pause aqui para olhar com atenção ali. Ó. Aqui está a cruz. 5 dioptrias, base superior agora. Tá? Isso eu estou provocando com prismas, mas isso acontece também com as lentes de óculos. Base direita, base inferior. Para o lado que a cruz se mexe, é a base do prisma. Se eu colocar um prisma de outro valor, aqui no caso, 3 prismas. 1, 2, 3. Se eu tenho uma lente positiva, por exemplo, eu vou ter uma lente com prismas unidos pela base. E se eu colocar essa lente aqui com o centro óptico certinho, ele vai marcar aqui na medida exata. Se eu colocar essa lente, vamos dizer assim, descentrada, aqui eu estou com base, eu vou estar medindo aqui. Então, na verdade, tudo que eu preciso fazer é colocar essa mira no centro, para que eu não tenha efeito prismático nenhum. Uma vez que eu estou com ela no centro, aí eu vou descer o carimbo e vou carimbar o centro óptico da lente. Então eu vou ter uma lente com o centro óptico carimbado. E aí eu vou colocar ela no rosto do paciente para saber se essa lente está com o centro óptico no eixo visual. Essa é a medida correta, tá? Aqui, ó, 2 prismas unidos pelo ápice são lentes negativas. Então eu vou ter efeito prismático fora do centro óptico. E a única medida correta do lensômetro é no centro óptico. Por exemplo, aqui uma lente negativa. E olha que interessante. Se eu colocar a lente exatamente no centro óptico, ele vai medir com a cruz no centro. Aí eu carimbo. Firmei ela. Deixei ela alinhada. E aí eu vou carimbar. Um pouquinho de controle aqui para eu aprender a usar esse digital. Marcou -5. Eu vou lá e carimbo. Aí eu vou ter essa marca que é onde vai estar o centro óptico da lente. Dá para ver ali? Deixa eu ver. Vamos marcar ali, ó. Ali. Esse é o centro óptico da lente, tá? É aqui que tem que estar alinhado na pupila do paciente. Aqui eu vou ter 0 efeito prismático. Lembra que essa lente ela é assim, né? Prismas unidos pelos ápices. Se eu medir fora do centro óptico, eu vou ter um efeito prismático. Olha ali, 1, 2, 3, 4, 5. Ali, ó. Ali eu estou com um efeito prismático de 5 dioptrias. Marquei o centro óptico de novo. Vamos lá.
Eu vou marcar a segunda, ó, tá marcado ali de novo o centro óptico. Ó. Deixa eu voltar aqui para não ter dúvidas. Olha aí. Opa. Ali, ó. Para não ter dúvidas, né? Vem aqui. Agora eu vou fazer a segunda marcação com descentração. 1, 2, 3, 4, 5. É onde eu quero. Segundo carimbo, ó. Base esquerda. E aí eu vou lembrar aquela fórmula de novo. Prisma igual a dioptrias vezes a descentração. Aqui eu já medi 5 prismas, que eu sei que a dioptria é 5, e a descentração vai ser 1 centímetro, ou 10 milímetros. Olha lá. Eu estou com duas marcações aqui na lente. Ali as duas marcações. Ó. Opa! Vamos ver se agora eu vou ter que apagar a fórmula aqui. E vou dar um play de novo. Ali, ó. Ali, ó. Eu estou com as duas marcações. Aqui está a primeira marcação no centro óptico. E aqui está a segunda marcação, 5 dioptrias. Prisma igual a D vezes D. 5 é igual a 5 vezes D. A descentração é igual a 1 centímetro, ou a descentração é igual a 10 milímetros. E eu posso medir isso na régua. Ali, ó. Então agora eu vou pegar uma reguinha e ela tem que marcar 10 milímetros. Vamos ver. Opa! Ui, não consegui dar o pause bem na hora. Vamos limpar tudo aqui. Deixa eu voltar aqui. E vamos lá. Ali. Tá? Então, essa é a beleza da ótica física. Aqui eu vou ter o centro óptico, aqui eu vou ter o outro centro óptico, aqui eu vou ter 10 milímetros. Então, se eu sei que aqui está o centro da pupila do paciente, eu sei que nessa lente eu vou ter, prisma é igual a descentração vezes a dioptria vezes a descentração. Prisma é igual a 5 dioptrias vezes 1 centímetro. Então aqui eu tenho o efeito de 5 prismas, também é o mesmo. Esse é o caminho da vida real, né? A gente vai medir onde que está a pupila do paciente, quanto que tem de descentração, qual o efeito prismático. Se ali for o ponto onde está passando o eixo visual, aí essa lente vai estar provocando um efeito de 5 prismas, e a base vai ser nasal ou temporal, dependendo se a lente é do olho direito ou do olho esquerdo, e dependendo se a lente é positiva ou negativa, tá bom? E como consequência disso, a gente tem um segundo conhecimento derivado, que é o seguinte, ó. Se eu não sei onde é que é o centro da lente, porque ela está recortada na armação e eu não sei onde é que é, eu vou medir no centro da pupila do paciente. Mas se eu for medir e aqui no leitor eu não consigo ver a cruz porque ela está com muito prisma, o que eu vou fazer? Eu tenho uma lente com um efeito prismático muito grande, eu vou usar um prisma que neutraliza. Por exemplo, eu estou colocando aqui 5 prismas. E, portanto, toda medida que eu fizer no lençômetro, eu vou descontar 5 prismas. Então é possível medir uma lente que estiver fora da marcação se eu usar prismas para compensar esse desvio. E aí eu vou ter o conhecimento de quanto de prisma que eu estou neutralizando e quanto que é, vamos dizer assim, a leitura. E, portanto, eu consigo, somando os dois, saber qual é o prisma total da lente, tá? Somando com o prisma que eu estou usando para neutralizar, tá? Isso vai acontecer na prática quando eu tiver uma lente, por exemplo, muito positiva ou muito negativa, que qualquer medida fora do centro óptico desaparece a cruz de medida, e aí eu vou usar prismas para neutralizar isso.
Então, quando a gente tiver lentes de altas ametropias, a gente tem que fazer a medida ou no centro óptico da lente ou na pupila do paciente. Só que se eu medir no centro da pupila do paciente, pode ser que tenha um efeito prismático que eu não localize a cruz de montagem e eu tenha que neutralizar isso com prisma sobre os óculos. Tá? Então, normalmente a gente mede no centro óptico da lente, que é o que eu estou fazendo aqui, e é onde eu estou marcando a lente. Uma vez que eu faço essa marcação nos lensômetros, eu consigo marcar nas lentes os centros ópticos e fazer a medida nas lentes. E aqui dá para a gente ver, ó, que eu tenho aqui um centro óptico e aqui uma marquinha do outro centro óptico. E eu tenho aproximadamente aqui 30, 50, 60 e 68 milímetros a distância dos centros ópticos dessa lente. Então é possível, e depois medir a DNP dos dois olhos e saber se ela está igual ou diferente. Aí eu consigo saber se existe um efeito prismático que pode estar gerando astenopia ou não no paciente, tá? Opa, no caso aqui eu me atrapalhei nas medidas, eu vi os números da régua errado. Então eu vou ter aqui o 0 e a outra marcação aqui, 58 milímetros. Aí depois eu vou ver se o eixo visual da paciente está exatamente onde eu quero que esteja, se ele está mais nasal ou mais temporal e que tipo de efeito prismático eu tenho a partir daí. E aqui eu estou com os segundos óculos da paciente, os óculos novos que ela se queixa, e ninguém consegue localizar o problema, porque na verdade ninguém mediu a distância dos centros ópticos, tá? Então na primeira armação a gente tinha 58, aqui a gente vai ver na segunda, ó. Vou ver se eu consigo botar o pause do vídeo bem na posição exata aqui. Aqui, ó. Essa é a posição. Está mais ou menos 66 aqui, tá? A outra régua não tá bem no começo. Marcou fraquinho porque o antirreflexo dela é bom, às vezes marca mal mesmo. Por isso que o lápis de maquiagem é a melhor opção. Tá? 67 está marcando, tá? E aí tem uma diferença de centros ópticos que geram um efeito prismático. No caso aqui é a origem do desconforto da paciente. E no final a gente faz a marcação e aí tem que conferir se realmente os centros ópticos estão alinhados com a pupila do paciente, ou se isso está gerando um efeito prismático, se essa é a causa do desconforto, tá bom? Então, por hoje é isso.